nosso Deus. Senhor Deus e Pai, aqui estamos nos apresentando diante de Ti, pedindo com que a Tua bondade, a Tua graça, a Tua misericórdia, em tudo venha nos guiar, venha nos orientar. Senhor, queremos Te agradecer primeiramente pela vida, pela saúde, apesar de que cada um de nós, a cada dia, passamos turbulências e adversidades, mas louvamos o Teu nome que em cada turbulência, em cada adversidade, temos aprendido a confiar e a depender mais e mais de Ti, Senhor. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos que lutaram bastante, estão aqui, Senhor, determinados a avançar e a conquistar com a Tua graça e com a Tua ajuda. Venha, Espírito Santo, sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações, venha iluminar-nos, venha nos guiar, venha nos falar, em nome de Jesus. Dá-nos a graça necessária para ministrarmos com propriedade, humildade e dependência a Tua santa palavra. Aos meus irmãos, dá-lhes graça também para estarem motivados. Sei que não é fácil, depois de um dia de trabalho, um dia cansativo, um dia de inúmeros desafios, estarem motivados, mas eu sei que no momento que escolheram abraçar este enorme desafio, eu sei que o Senhor haverá de honrar a cada um dos meus irmãos que tem se proposto a avançar neste enorme desafio. Obrigado, te oramos, te agradecemos, te exaltamos no bendito e maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Ok, deixe-me passar algumas orientações e lembretes, né, rapidamente, antes de iniciarmos a nossa aula. Número 1, os irmãos se lembram que nós deixamos um trabalhinho opcional, não é obrigatório, opcional, já recebi da parte de alguns irmãos, né, para simplesmente reforçar a nota de evangelismo e missões. Então, aqueles alunos que quiseram e já nos enviaram, obrigado, fico de coração agradecido. E como foi ainda um número pequeno, eu decidi estender o prazo até a próxima semana, tá? Então, eu quero combinar o seguinte com vocês. Eu vou fazer a liberação final das notas desta matéria que terminamos, né? Porque ainda por uma pequenina sobrecarga que eu estou tendo com a turma da segunda e da terça-feira, né? A segunda que é do bacharel em teologia, na verdade do médio, porque agora eu estou no médio, e com a do básico eu tive uma pequena sobrecarga, porque ali nós estamos lendo trabalhos, né? Muitos trabalhos da parte dos irmãos, porque a gente reveza, né? Com algumas classes fazemos trabalhos e outros fazemos provas. Então eu me comprometo a liberar finalmente a nota dessa matéria de evangelismo e missões na sexta da próxima semana, desde que os irmãos que desejam ainda enviar a redação possam fazê-lo até no máximo na quinta, tá bom? Então você que ainda quer enviar a redação de evangelismo e missões só para levantar um pouco a sua nota, fica bem à vontade, mas eu só posso receber até a próxima quinta-feira, para que então, já na sexta, eu já feche as notas e já libere no transcurso do dia o WhatsApp privado de cada um de vocês. Todos estão me entendendo, gente? Todos estão me entendendo? Isso. Ninguém é obrigado a fazer a redação que foi proposta, mas se você e aí tem interesse em ter a sua nota de evangelismo e missões um pouquinho levantada, um pouquinho subida, né? Então, fique à vontade, mas eu só terei que receber, só posso receber até a próxima quinta-feira. Se puder mandar antes, amém, glória a Deus. Se não, paciência, mas a questão é que eu preciso, né, daqueles que ainda querem, para que então eu possa liberar a nota final de vocês de forma final e definitiva na próxima sexta-feira. Uma perguntinha, quantos conseguiram? Eu sei que talvez nem todos, por A e B e C, muita correria, muito trabalho, muitas atividades. Quantos conseguiram ter a apostila no formato físico em mãos? Perfeito, um bom número, perfeito. Você que não ainda tem, é uma recomendação. Isso aqui não se trata de uma pressão. Faça um esforço para já na próxima aula ter o seu material didático, embora já colocamos no formato PDF na disposição de cada um de vocês lá no grupo,
mas esse material ele é confeccionado para o uso do aluno. Eu sei que alguns não puderam retirar com o irmão Orsino ou ali na igreja, mas na medida do possível, faça um esforcinho, por gentileza, para ter um material, até, se possível for, por favor, por gentileza, na próxima aula, E para fechar aqui, para a gente dar início à aula, né, quero agradecer a todos vocês que já fizeram o pagamento da mensalidade do mês de setembro, somente uns bem pouquinhos, não vou aqui entrar em detalhes nem mencionar nomes por uma questão ética, ainda não fizeram o pagamento do mês de setembro. Acredito que por alguma razão de problemas, situações, é só me chamar ou conversar conosco pedindo uma data a mais, né? Se não fala comigo, eu fico perdido. Eu não sei o que está acontecendo. Ou, de repente, o aluno se esqueceu, porque é normal também que com tanta correria, tanta sobrecarga de trabalho, alguns alunos acabam se esquecendo, né, de enviar o pagamento do mês. Então, se esse é o problema, estou aqui dando esse carinhoso lembrete. Se você se esqueceu, ainda está em tempo e a gente não vai cobrar a multa, tá? A gente vai deixar por essa circunstância passar, né, de batido, mas se você ainda tem alguma dificuldade de fazer o seu pagamento da mensalidade de setembro, se não ainda não fez, só nos chamar e a gente conversa sem nenhum problema, negociamos uma futura data. Perfeito? Vamos passar então ao início da nossa matéria. Agradeço a atenção em todos vocês, né? Porque eu não gosto de dar anúncios no meio ou no fim, porque atrapalha bastante a produtividade, então eu prefiro dar esses anúnciozinhos já no início da nossa aula. Vamos então a essa matéria, nova matéria que estamos, graças a Deus, entrando, né? Estaremos daqui a pouquinho, pela bondade de Deus, fechando um ano, né? Interessante, né? Como passa rápido o tempo. Começamos em 12 de janeiro e já estamos no mês de outubro, né? Já como virando para o 9º mês de atividades, né? Que completaremos, se Deus assim nos permitir, no próximo mês na verdade, de novembro, né? Porque, na verdade, em outubro ainda vamos fechar 8 meses. Na verdade, 9 meses, desculpe, 9 meses que estamos com vocês. Vamos, então, abrir a nossa apostila na primeira página. Cristologia. O nome em si já diz tudo, né? O estudo da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai se perguntar, uau, que apostilazinha fininha, pequenininha, por causa do conteúdo. É um conteúdo muito rico, riquíssimo. Você não tem ideia como foi difícil a gente confeccionar uma apostila compacta, porque eu acredito que você já deve ter pego ou chegado nas suas mãos apostilas e até livros sobre o assunto, que na maioria das vezes são enormes, são bem grossinhos, porque é quase impossível falar tudo sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E também não é a nossa intenção, né, sermos os primeiros que vamos redigir uma obra que fale tudo. Então, o que você tem nessa apostila é um resumo consideravelmente minúsculo sobre a grandeza que é a pessoa de nosso amado Salvador. Então, na verdade, a gente vai estudar as partes mais relevantes sobre o estudo da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Iniciando então, Jesus foi e é o maior personagem da história da humanidade. Ele é tão importante que dividiu a história em AC, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. Para as inúmeras seitas e religiões do mundo, ele foi um profeta, um grande mestre, um exemplo de vida a ser imitado, um espírito de luz. Para nós cristãos que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus revelada ao homem, Jesus Cristo é muito mais. Podemos conhecer a sua pessoa através da sua palavra e também por experiência pessoal. Veremos o que a Bíblia nos ensina sobre ele. É o manual mais rico que temos à disposição para conhecermos a pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? A sua importância, ela transcende a história, o tempo, o espaço, inclusive ele é o único personagem da história da humanidade que conseguiu dividi-la em 2 partes, né? Como aqui mencionamos, em antes e depois de Cristo.
também deixando bem claro que ele é o único personagem da história que tem exercido, né, uma influência, pelo menos a nível de curiosidade, em algumas seitas ou heresias, tais o islamismo, né? Tem a Jesus como um profeta, a igreja mórmon também tem a Jesus Cristo como um profeta, e várias outras seitas, mas só nós cristãos que temos definitivamente a pessoa de Jesus Cristo como Deus e o Filho de Deus. Vamos então entrarmos nesses pormenores que só o livro sagrado pode nos informar e revelar. Parte 1. Nascimento, infância, mocidade, morte e ressurreição de Jesus. Nessa parte 1, você vai dizer, vamos aprender tudo nessa parte 1. Não, é tudo muito resumido, tudo muito compacto, só mesmo para termos uma visão panorâmica e a mais objetiva possível sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. O nascimento de Jesus. Vamos estudar em 8 pontos bem claros e objetivos. Primeiro ponto: seu nascimento foi previsto já no Jardim do Éden e confirmado pelo profeta Isaías, né? O texto de Gênesis 3,15, acredito que todos já devem ter lido e já do conhecimento de todos, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, a semente desta, esmagará a tua cabeça, mas tu lhe ferirás o calcanhar. Quem já leu esse texto alguma vez, de Gênesis 3,15? Alguém já leu? Isso, essa é a primeira profecia messiânica, isto é, voltada para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não poderia ser diferente, vem o profeta Isaías, né, no capítulo 7, no verso 14, e no capítulo 9, do 1 ao 7, profetizando, né, a vinda do Messias, do Salvador, do Senhor Jesus Cristo. Então, seu nascimento já foi previsto lá atrás no Éden e ao longo, né, praticamente, de toda a história do Antigo Testamento. Eu menciono Isaías, né, porque ele é o mais importante profeta do Antigo Testamento que se referiu ao nascimento de Jesus. Temos o profeta Miqueias, temos os outros profetas, né, do Antigo Testamento, que aqui poderíamos mencioná-los, mas o tempo não nos permite fazermos ponderações extensas. Número 2, seu nascimento foi sem igual, pois ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem. Isaías 7,14, Mateus 1,18, 25 e Lucas 1, 26, 38 abordam detalhes deste nascimento sobrenatural, né? Teria que ser sobrenatural, porque se trata do Filho de Deus. É importante deixar claro que quando a gente usa essa expressão, o nascimento de Jesus, isso aqui é importante deixar bem claro. Não estamos afirmando e muito menos ensinando que Jesus, num determinado momento, passou a existência. Não, 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 não. Essa terminologia que a teologia usa, nascimento, é para marcar a sua existência no plano humano, no plano terrenal. Lembremos-nos como iniciamos ao ministrar esta aula, né, ou darmos o início dessa matéria, que Jesus Cristo é Deus. Uma vez que ele é Deus, ele sempre existiu. Não na forma original. Qual é a forma original de Deus? Vamos lá. Alguém consegue se lembrar? A forma, como assim, forma original? Deus tem um formato original? Tem. E Jesus Cristo, obviamente, ele deixou o formato original para assumir um formato materializado, humano. A teologia chama isso de encarnação. Nada a ver com reencarnação, porque essa é uma teologia, uma doutrina herética, né, promovida pelos espíritas. Mas Jesus Cristo passou por um fenômeno chamado encarnação, que é a materialização, ou assumir a forma ou formato humano. Mas vamos lá, a pergunta para iniciarmos aqui, para já começarmos a raciocinarmos em cima dessa temática que é muito fascinante. Qual o formato original do Senhor Jesus Cristo? Vamos lá, alguém se lembra? Espírito. Espírito.
Espírito. Por isso ele sempre existiu, mas no formato original, Espírito. Então, bato bem na tecla que essa expressão nascimento se dá a sua materialização ou encarnação no plano humano ou terrenal. Uma outra coisa que eu gostaria também de assinalar aqui, nós vamos a um texto bíblico para nós meditarmos, né? Porque se causa ou se gera muita controvérsia, e o objetivo também em estudarmos essa matéria é eliminarmos todo tipo de controvérsia. Eu luto, batalho bastante, né, porque isso aí é um procedimento pedagógico que a gente aprende ao longo da vida, a não expormos os nossos pontos de vista. Quando eu geralmente exponho um ponto de vista, é quando eu sou convidado a fazê-lo ou dentro de uma necessidade para compararmos a nossa visão, né, que é humana, obviamente, com a visão bíblica. Mas há muita controvérsia, como, por exemplo, eu acredito que vocês já devem ter ouvido da boca de muitos pastores, líderes, teólogos, a seguinte expressão: Jesus Cristo 100% Deus, 100% homem. Alguém já ouviu essa expressão? Jesus Cristo 100% Deus, 100% homem. Aí a minha pergunta: até que ponto esse jargão ou essa declaração ela tem um fundo 100% abalizado nas Sagradas Escrituras, né? Então, eu não estou aqui para colocar controvérsia em cima de controvérsia, mas é só para raciocinarmos e analisarmos o que a Bíblia definitivamente fala sobre isso. Carta aos Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, né? Ali temos um conjunto de versículos que lançam luz de uma maneira muito linda para nós definitivamente eliminarmos essa controvérsia, porque, repito, há muita controvérsia e muita especulação em cima dessa frase: Jesus Cristo 100% homem, Jesus Cristo 100% Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. Por gentileza, vou aguardar que você tenha na sua mão a Bíblia em aberto. Filipenses capítulo de número 2, versículo 5. Todos encontraram? Filipenses 2:5. Diz assim na minha tradução ou versão: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não considerou o que ser igual a Deus era algo ao qual devia se apegar. Versículo 7. Mas assim mesmo se esvaziou, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Verso 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Verso 9. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Verso 10. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E por fim, versículo 11. E toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor. Esse é um texto bastante conhecido. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao verso 11. Mas eu quero focar em cima apenas de 3 versículos, 6, o 7 e o 8. Vamos focar esses 3 versículos que acabei de mencioná-los, 6, 7 e 8. O que há de especial nesses 3 versículos? E olha que lemos eles repetidas vezes e até memorizamos, mas temos que detectar singularidades, pontos bem chamativos nesses 3 versículos. Vamos lá. Versículo 6. Que sendo em forma de Deus. Importante entendermos aqui, ó. Observe com atenção o versículo 6. Por favor, vamos focar aqui o versículo 6. Isso aqui é importante para interpretarmos corretamente o texto. Aparecem aqui 2 palavras. São as mesmas no verso 6. Quais seriam essas 2 palavras?
No versículo 6, minha pergunta. Aparecem duas palavras, as mesmas. Quais seriam essas palavras? Qual a palavra que se repete por duas vezes? Deus, somente. Deus. Anote aí. Esta palavra se repete por duas vezes. Por qual razão você imagina? Vamos lá. Tem uma razão, tem um porquê que essa palavra Deus se repete por duas vezes. E esse porquê vai nos ajudar a interpretar corretamente o texto. Vamos lá. Você não é obrigado a saber, pois estamos aqui estudando para exatamente detectarmos a compreensão. Qual a razão que a Escritura Sagrada, ou o apóstolo Paulo, ao escrever esse texto, esse versículo, né, porque ele é inspirado pelo Espírito Santo, que leva Paulo, pelo Espírito Santo, a mencionar duas vezes a palavra Deus? Tem algo aí. Vamos lá. Alguém consegue detectar o porquê? Tem um porquê. Mas não se preocupe, se você não sabe ou se Pastor, você errar. Jim, sim, por favor. eu acredito que seja, que tá querendo dizer a forma de Deus, como se diz, terreno, Deus homem, e o outro Deus espírito. O primeiro Deus seria Deus espírito, e o segundo Deus terreno, Deus homem. Entendo a sua linha de pensamento, mas dentro do texto em si não encaixa. É válido essa linha de pensamento, porém ela não se encaixa pela devida interpretação do texto em si, porque aí tem elementos que comprometem a interpretação correta. Mas está válido a linha de pensamento, porém não apropriada para o texto, para este versículo em si. Alguém mais quer opinar? Isso aqui é interessante. Nós estamos fazendo um rápido exame de hermenêutica bíblica. Sim, pastora? Independente dele estar na forma de homem, ele continuava sendo Deus. Ele era Deus tanto na forma de homem como na forma de espírito, sim? A sua abordagem muito parecida com do irmão Caetano, muito parecida, mas dentro desse texto não encaixa a interpretação. Vamos lá. Mas é válido, repito, a sua abordagem ela é totalmente válida, mas não propriamente dito nesse texto. Alguém mais gostaria de opinar? É interessante isso aqui. Olha, eu acho que talvez para reforçar ali o fato de que ele era Deus, né? Primeiro você cita, ó, embora sendo Deus, ele preferiu se esvaziar, então ele se fez homem. Então por isso que Jesus tinha corpo e tinha mente humana, Perfeito. possuindo ali essa natureza divina ali no passado, antes de uma encarnação, e a partir do momento de uma encarnação ele continua sendo Deus porque ele era Jesus, mas ele tinha atributos físicos e intelectuais aí de um homem. Perfeito. As abordagens dos nossos três irmãos são muito parecidas, muito, não sei se alguém está percebendo, tem semelhanças muito grandes, mas ainda, por alguma razão, não está se encaixando na correta interpretação desse texto. Agora vocês vão se surpreender. Olha o que diz: que sendo em forma de Deus, não considerou que o que ser igual a Deus era algo ao qual devia se apegar. A primeira palavra que vemos como Deus está se referindo a Jesus Cristo na sua condição de divino. Está me acompanhando? A primeira palavra Deus que aparece aqui está se referindo a ele mesmo, na sua condição de divino, que é um ser divino, certo? Agora, a segunda palavra Deus está se referindo ao Pai. Oh, olha só, não considerou que o ser igual ao Pai, ao Deus Pai. Oh, porque não são três deuses, são três pessoas. Alô? Alguém está me acompanhando? Não são três deuses, são três pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade é um mistério fantástico, que a nossa mente humana ainda não consegue chegar nem de perto, que dirá de longe. Não é? Mas a interpretação desse texto, isso não é uma interpretação minha. Quando você continua lendo todo o capítulo 2, você interpreta esses três versículos que aqui menciono, 6, 7 e 8, pelo contexto. Então temos que analisar o contexto. O que diz o contexto do capítulo 2? Quando você lê todo
o capítulo 2, que é composto de 30 versículos, você chega à conclusão, quase que automática, né? De toda automática, que aí está se referindo, né? Jesus na sua condição de divino. E querendo dizer que ele não teve por usurpação ser igual a Deus Pai, embora, quando estudamos sobre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são de mesma essência, correto? De mesmo teor e de mesmos atributos, só que têm funções diferenciadas, quando aprendemos, né, a estudar sobre a Santíssima Trindade, perfeito? Então, o primeiro Deus está se referindo a Jesus como divino, como pessoa, como parte da divindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o segundo Deus está se referindo a ele se colocar na posição de igualdade ao Pai, embora aprendemos, né, que Deus Pai, Filho e Espírito Santo são iguais em teor e em essência. Versículo 7, olha só, mas, começa o versículo 7, mas assim mesmo se esvaziou. O que quer dizer? Essa palavra no grego quer dizer que Jesus abriu mão das suas prerrogativas divinas. Ele abriu mão da sua essencial glória. Porque era a forma de ele chegar ao nível que chegou até nós. Porque, imagina, um Deus enorme, grande, infinito, eterno, espírito, enche os céus, a terra e o mar, debaixo do mar e até o próprio inferno. Como é que ele se viria como homem para matar o pecado na carne? A gente vai estudar mais à frente no desenvolvimento dessa matéria. Isso aqui é fantástico, gente. Então, mas assim mesmo se esvaziou. O texto grego sugere que ele voluntariamente abriu mão das suas prerrogativas divinas, tomando a forma de servo, ou seja, a forma de estar bem abaixo da posição que ele ocupava, fazendo-se, olha, eu chamo a atenção aqui, olha, a última frase do versículo 7, tá me acompanhando? Fazendo-se semelhante aos homens. Há uma diferença entre nós dizermos fulano é semelhante àquele outro fulano, ou fulano é igual a outro fulano. Concorda comigo? Há diferenças quando eu abordo a palavra semelhante e quando eu abordo a palavra igual. No verso 6, encontramos a palavra igual, concordam? Mas no 7, encontramos a palavra semelhante. Então quer dizer que Jesus não nasceu igual aos homens. Ele se fez semelhante aos homens. Olha o verso 8. E achado na forma de homem. Então já assumiu a forma humana. Humilhou-se a si mesmo. O verbo grego que denota em português humilhar-se quer dizer que ele desvestiu-se. Ele lançou para trás o seu manto de plena divindade ou de pleno poder, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E entramos no verso 9, você vai ver que aí é o Pai, né? Pelo que Deus o exaltou soberanamente. Aí está se referindo à pessoa do Pai Celestial. Mas qual é a conclusão que chegamos diante desta frase que ouvimos muito? Jesus Cristo 100% Deus, Jesus Cristo 100% homem. 100% Deus, sem nenhuma dificuldade de assimilarmos essa declaração, porque ela se encaixa perfeitamente na cristologia. Agora, 100% homem parece um pouquinho complicado. Por quê? Minha pergunta agora para você, para fecharmos juntos essa linha de pensamento. Jesus Cristo nasceu exatamente igual como qualquer ser humano nasce nesta existência da vida humana, sim ou não? Não. O que diferenciou o nascimento de Jesus Cristo? O nascimento virginal. Virginal. Mas vamos lá, William, dá detalhes. Virginal quer dizer que a mãe
nunca teve relações sexuais com ninguém. Pelo menos é o que a Bíblia nos informa e cremos no que a Bíblia nos informa. Não temos aqui nenhum tipo de questionamento sobre essa declaração, sobre essa verdade bíblica. Mas se ele nasceu de uma virgem, então qual foi o fator diferencial quanto ao nascimento físico de Jesus Cristo? E eu sei que o William sabe. Tem absoluta certeza. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, que é da tua ele semente que ferirá a gerado. cabeça, né? Mulher não tem semente, né? Ele teria que vir do Exatíssimo. Espírito. Ou seja, o óvulo de Maria não foi fecundado pelo espermatozoide de José. Alguém está me entendendo, gente? O óvulo de Maria não foi fecundado pelo espermatozoide de José. Foi fecundado por quem? Pelo Espírito Santo. Disso, só por aí já chegamos a uma conclusão final. Jesus não pode, ou não, em tese pelo menos, né, olhando pelo texto grego, ser considerado 100% homem. 99% sim, porque ele tomou a semelhança, ele não se fez igual. Alguém está me entendendo, gente? Não estou querendo ser controverso, estamos simplesmente procurando colocar as declarações que ouvimos dentro, né, de linhas ou de parâmetros bíblicos, não para sermos aqui polêmicos, mas para chegarmos à conclusão que o nascimento de Jesus foi realmente sobrenatural, foi diferente de tudo, certo? Porque ele tinha que cumprir um propósito, e o propósito era de matar o pecado na carne humana. Veja só que curioso. Jesus nunca deixou de ser Deus, mas lembra-se que no momento que ele humilhou-se a si próprio, como disse Filipenses, no momento que ele abre mão das suas prerrogativas divinas, Jesus se coloca na plena dependência de quem? Do Pai. Alguém se lembra disso? Nos 4 evangelhos, nós ouvimos Jesus dizer repetidas vezes, as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas as faço da parte do Pai, que fez o quê? Que me enviou. Alguém se lembra disso? Alguém se lembra? Jesus falou isso repetidas vezes, querendo deixar bem claro, estou aqui debaixo da plena, da completa, da absoluta dependência do Pai. Mas os milagres que Jesus fazia, quem os realizava? O Pai através dele. Que interessante! Ou seja, Jesus estava sem os seus poderes? Não, ele tinha os seus poderes, só que ele decidiu limitá-los ao uso pleno da autoridade do Pai. Nenhum de vocês pensaram porque Jesus, lá em Mateus capítulo 28, usa uma frase que eu acredito que vocês já leram, mas não pararam para observar com atenção. Vamos lá em Mateus capítulo 28. Já lemos essa frase, já lemos esse texto, mas parece que a ficha não caiu. Interessante isso aqui que eu vou colocar agora. E está tudo de encontro com o que estamos estudando, estaremos ainda estudando nessa matéria. Mateus capítulo 28. Versículo 18. E aqui vai ser engraçado. Por que engraçado? Eu sei que cada um de vocês podem estar usando traduções diferentes da Bíblia. Mas aqui nós vamos chegar a uma conclusão, porque algumas destas traduções na língua portuguesa podem causar um pouquinho de dificuldade e até, em alguns casos, um pouquinho de confusão. Vamos lá. Eu gostaria que alguém lesse Mateus 28, 18. Não importa a sua tradução, eu quero ouvir o aluno que puder abrir o seu áudio e se disponibilizar para ler em voz alta Mateus 28, 18. Vamos lá, e aí nós vamos chegar a algumas conclusões. Quem pode, por favor, ler para nós Mateus 28, 18? Sim. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Obrigado, Josevaldo. Anote aí, ó. Olha a tradução do Josevaldo. O que a tradução do Josevaldo diz? E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado que toda a autoridade no céu e na terra. Quem tem uma outra tradução diferente? Eu sei que você tem. Eu tenho uma, Vamos pastor. Lá. Caetano, solta. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dada
toda a autoridade no céu e na terra. É quase igual ao do Josevaldo, mas alguém tem uma dica diferente? Porque muda numa palavrinha aí, tem uma tradução que muda numa palavra. Não sei se alguém que tem essa tradução. Aqui, ó. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Que legal, tá todo mundo usando a mesma tradução. Pastor Jurandir, tem uma tradução diferente aí? Faz a diferença, pastor Jurandir. Vamos lá. Acho que deva ser diferente, hein? E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ei, alô, estão percebendo agora a diferença? Os nossos 3 irmãos leram autoridade. Confere, sim ou não? Sim. Confere, sim ou não? Autoridade. Pastor Jurandir, eu já tinha uma suspeita, não, ele vai fazer a diferença. Poder é a mesma coisa? Não. Autoridade é uma coisa, poder é uma coisa. Parece que na língua portuguesa são sinônimos, mas basta você ir no Aurélio, que vai dizer bem claro que autoridade é uma coisa, poder é alguma coisa. Mas ainda na Bíblia. Peraí, pastor, qual o problema então? Então nós temos aí um sério problema de tradução? Sim. Não vou entrar agora nos pormenores, né, porque teríamos que voltar um pouquinho na matéria de bibliologia, mas é o que causa determinados textos que não são numerosos, mas são alguns que, de acordo com o que você lê pelo contexto, pode dar um pouquinho de dificuldade ou até de confusão. Vamos resumir rapidamente. A palavra correta aqui seria autoridade. Então, as Bíblias que trazem a tradução a autoridade estão 100% corretas. Já as Bíblias que trazem a tradução poder, por alguma razão, se desviaram do contexto original. Qual é o contexto original? Quando você faz a exegese desse versículo, aparece a palavra grega exousia. Exousia. Procura guardar essa na memória, ou então você busca no interlineal, tá? do Novo Testamento. Exousia, que quer dizer direito de exercício de prerrogativas. Que é diferente de poder, porque a palavra poder no grego está lá em Atos 1:8, dinamis, que vem da raiz da palavra dinamite. E recebereis poder quando está sobre vós, ou venha sobre vós, o Espírito Santo. Então a palavra grega aí não é exousia, é dunamis, que quer dizer força que faz impulsionar e explodir. Interessante. Então Jesus aqui está deixando bem claro, é-me dado toda a autoridade, ou seja, toda a prerrogativa de governo, de exercício no céu e na terra. Mas ele só tinha essa autoridade na terra. Porque ele estava limitado ao uso desta autoridade pelo Pai voluntariamente. Alguém tá me entendendo? Isso aqui é bem interessante, bem interessante. Mas por que ele diz exatamente isto aqui? Aqui em Mateus 28:18. Porque ele já morreu, ressuscitou, cumpriu o plano da salvação e voltou ao seu estado original. Com a diferença, quando eu falo estado original, ele recobrou as suas prerrogativas divinas, com uma pequena diferença. Manteve o seu corpo glorificado e físico. Se Jesus quisesse, ele regressaria ou voltaria para o seu estado original e espírito. Mas ele não assim o quis. Ele quis manter o seu corpo pelo amor à igreja, pelo amor a cada um de nós e para que também se cumpra a escritura, né? Porque na ocasião do arrebatamento da igreja, diz a primeira carta de João, capítulo 3, nós vamos vê-lo tal qual ele é e nós seremos semelhantes a ele. Olha só que amor tremendo Jesus Cristo teve por cada um de nós. A outra razão também que ele manteve o seu corpo físico, embora glorificado, é para deixar bem claro as marcas do Calvário. Vamos avançar, isso aqui é só começo, é muito profundo e lindo entrarmos nesses pequeninos detalhes. Número 4,
Ele nasceu do povo judeu, ele nasceu do povo judeu na cidade de Belém para que se cumprissem as escrituras, né? Bom, o ponto 3 eu saltei. Seu nascimento foi no tempo certo, determinado por Deus Pai, no auge da história da humanidade, para o cumprimento da sua obra na humanidade. Muita gente se questiona, por que Jesus nasce exatamente ali, próximo do ano 4 antes de Cristo? Resposta: segundo Paulo aos Gálatas, ali é considerado o tempo da chamada plenitude dos tempos. E como era essa plenitude dos tempos? Primeiro, o Império Romano estava no governo, estava com as rédeas de toda aquela região da Ásia, África e Europa. Segundo, o Império Romano estava oprimindo a nação de Israel. Israel estava gemendo debaixo de uma crise social, política. E terceiro, a corrupção no sistema religioso em Israel estava também chegando ao seu auge, ou seja, várias coisas combinadas levaram ao Pai Celestial de dizer: esse é o tempo que vai vir o meu querido, amado Filho Jesus para começar a cumprir o plano designado, o plano da salvação. Ele poderia nascer hoje, poderia nascer há 5.000 anos, ele poderia nascer em qualquer momento da história, mas aprove ao Pai Celestial trazer Jesus a esta existência física humana terrenal em um momento totalmente crítico e caótico para a história da humanidade e da história do povo de Israel. O número 4, eu repito, ele nasceu do povo judeu na cidade de Belém. Alguém se lembra o significado do nome Belém? Vem do hebraico Bethlehem, né? Que até no inglês é igualzinho, né? No inglês se pronuncia Bethlehem, e no hebraico é Bethlehem também. Alguém se lembra o significado da palavra Belém? Belém, Belém, Belém. Eu quero dar uns pontinhos aqui, gente. Vamos lá. Não é Belém, Belém, Belém de ensino, não. É Belém mesmo. Belém de Efrata, a menor das cidades da Judéia. Sem consultar o Google, se possível, né? Porque às vezes a tentação coça os dedinhos, vou lá no Google, o Google vai me responder. Nem tudo o Google responde. Ninguém se lembra? Anote aí, Belém, Casa do Pão. Casa do Pão. Aí você estuda a história de Belém, é muito interessante. Vamos dizer que era chamada a cidade padaria de Israel. Era a cidade que tinha maior produção de pães artesanais. É uma história muito interessante, eu não vou entrar aqui agora em detalhes, né? Mas é a cidade de Israel que naquela ocasião era conhecida pelos seus pães artesanais e eram feitos em enorme quantidade. Por isso ganhou esse nome Belém, a Casa do Pão. Vamos lá. Então, Jesus nasceu na cidade de Belém, de Efrata, para que se cumprissem as escrituras, né? Miqueias 5, 2, 3, se você não se lembra, lá no Antigo Testamento já se refere a Belém. E Lucas 2, 1, 7 é o fato do seu nascimento. Número 5, ele nasceu numa família de linhagem real e da descendência do patriarca Abraão, Mateus 1, 1, 17. Por que linhagem real? Eu queria que você se lembre disso. Tenho absoluta certeza, não tem como esquecer. Por que estamos aqui afirmando que Jesus nasceu de uma linhagem real? Vamos lá. Era da tribo de Davi? Isso! Mas qual era a tribo de Davi? Na verdade, da família de Davi. Só que Davi estava ligado a uma tribo. E qual é essa tribo que marcou? Israel. Não. Tá. Tribo de Judá. Judá. Sim, pastor Jurandir. Pastor, mas esses dias eu ouvi alguém falando e eu refleti sobre que, na verdade, na genealogia do judeu, que conta é o pai, certo? E, no caso, como José não entra, Jesus, como o pai de Jesus, entre aspas, isso na verdade, foi um rabino. Eu ando ouvindo muitos esses rabinos tortos, e aí ele disse, olha, nós não consideramos Jesus filho de Deus, porque se ele realmente fosse filho, teria entrado na genealogia de José. Mas como não entrou, não precisava nem de Maria ter sido chamada. Então eles dizem, olha, Jesus é um caso à parte, né? Eu falei, realmente, a gente às vezes não pensa sobre essa situação. O senhor me diz.
Agora eu vou dizer algo que talvez nenhum de vocês pensaram. Isso aqui é fantástico. Eu descobri isso lendo profundamente a Torá. Quando eu li a Torá 2 vezes em hebraico e depois, claro, no português, aí a ficha caiu. Eu falei, rapaz, isso aqui é milagre do eterno. Presta atenção. Isso aqui eu vou deixar para você fazer essa tarefa. Você vai ficar impressionado. E eu gastei meses, talvez você gaste dias. Eu gastei meses para chegar a essa conclusão e aí é lindo. Pega a genealogia de Jesus em Mateus. Alô? Pega a genealogia de Jesus em Mateus. Está lá no primeiro capítulo de Mateus. Pega a genealogia de Jesus em Lucas. Tá? A minha pergunta. Mateus traz a genealogia de Jesus do lado de quem? De José ou de Maria? Vamos lá, se alguém se lembra. Não estou vendo ninguém por enquanto. De José? Tem certeza? Quero que vocês tenham absoluta certeza do que Não, estou falando. eu tô só É interessante que a gente tenha absoluta certeza de José. Já então de Lucas, fala de Maria. Agora, procura acompanhar cronologicamente cada personagem ou cada descendente da genealogia. Eu tenho um gráfico, que eu vou ver se na próxima aula eu posso colocá-lo de maneira miniaturizada aqui na tela. Se eu tivesse no presencial com vocês, ia ser uma coisa assim grande, de quase 1,70 m de altura por 2 metros e alguma coisa de largura. Eu tenho ele guardado desde 1971, presente do pastor Niels Lawrence Wolfson, né? O pastor Lawrence Wolfson, né? Um pastor missionário sueco das Assembleias de Deus do Brasil. Mas tudo bem. A questão é o seguinte: pega a genealogia de Mateus e pega a genealogia de Lucas. A ordem da genealogia de Mateus, ela é diferente da de Lucas. Olha o movimento que eu estou fazendo aqui com as minhas mãos. Porque a genealogia de Mateus, minha pergunta, era crescente ou decrescente? Crescente no tempo ou decrescente no tempo? Vamos lá. Mateus, eu acho que é decrescente, não? Vamos olhar, então, rapidinho, bem rápido, tá? Mateus, capítulo 1, só para tirar essa dúvida, se alguém tiver em dúvida, eu quero levar vocês a pensar, isso aqui é muito interessante. Mateus, capítulo 1. Livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos, Judá gerou a Pérez, Zerá e Tamar, Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão. Paro por aqui porque é muito extenso, mas vamos chegar lá no final. 16, Mateus 1,16. Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Aí eu fecho o 17. Assim, a soma das gerações de Abraão até Davi foi 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. Do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Quantas gerações envolveram a genealogia de Jesus aqui em Mateus? Eu pergunto, quantas gerações estiveram envolvidas na genealogia de Jesus aqui em Mateus? Quantas? Está aqui a resposta, acabei de falar agora. Só você observar com atenção. Quantas gerações? 14. Quantas? Não. Alguém está lendo comigo o texto? 42. Está falando de 3 vezes o número 14. Alguém está prestando atenção? 3 vezes o número 14. 14, 14, 14. 42 gerações. Essas 42 gerações, se você olhar pela história secular, envolve um tempo aproximado de 2.500 a 3.000 anos. Isso aqui é fantástico. De 2.500 a 3.000 anos aproximadamente. Então, a genealogia de Jesus, apresentada em Mateus, ela é decrescente. Ela vem lá de trás no tempo e vai descendo até o quê? Até Jesus. Agora, em Lucas, é crescente. Vamos lá em Lucas. Lucas, capítulo 3 ou 4, se não me falha a memória. Deixa eu ver aqui, Lucas 3. Lucas 3. Jesus tinha quase 3,23. Lucas 3,23.
Jesus tinha quase 30 anos quando começou seu ministério. Era como se pensava, olha como o evangelista Lucas coloca, era como se pensava. Olha a forma que o texto de Lucas é colocado, é bem interessante. Filho de José, filho de Eli, filho de Matã, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janaí. E aí muda a ordem, e vai. E termina como? Lá no verso 38. Filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Então, ela trabalha na ordem totalmente inversa do caminhar da genealogia de Mateus. Mas o que mais nos chama a atenção é que quando chega, presta atenção nisso aqui, isso aqui é interessante, quando chega na linha da história da genealogia de Jesus, quando entra o descendente que está envolvido no tempo do exílio babilônico, presta atenção, tanto quando você está lá em Mateus, você vai descobrir qual é o descendente de Jesus que está envolvido diretamente com o exílio babilônico. Eu não vou te dizer agora. Isso aí você vai pesquisar para chegar mesmo à conclusão que a maioria de nós chegamos, ok? E qual é o descendente de Jesus na genealogia de Lucas que está envolvido no exílio babilônico? Então a questão é o período do exílio babilônico. Presta atenção, isso aqui é fantástico. No período do exílio babilônico, se tornou impossível 3 coisas. Os casamentos entre as tribos. Lembra-se que era uma ordem de Deus que os casamentos tinham que se dar dentro das suas próprias tribos? Alguém se lembra disso? Judá não poderia se casar com Isacar. Naftali não poderia se casar com Zabulon. Áser não poderia se casar com Manassés, que era uma ordem de Deus. Oh, que coisa interessante! Mas no exílio babilônico, essa ordem, entre aspas, ela teria que ter sido quebrada. Por quê? Porque era uma mistura enorme. E quando nós estudamos Flávio José, a história dos Hebreus, nós descobrimos isso, porque se tornou comum os casamentos mistos entre as tribos no exílio babilônico. Peraí, pastor, só está querendo insinuar? Não estou insinuando, eu estou afirmando que no exílio babilônico começou misturas entre as raças. Tanto que se você estudar com mais atenção, você vai descobrir que houve problemas lá no futuro, com problemas exatamente de casamentos que a Bíblia chama de casamentos mistos. Não, tem várias situações onde aparecem os casamentos mistos, e essa é uma delas. Então, na teoria, escute, ou melhor dizendo, na prática, Jesus não poderia ter vindo descendente puro de Judá, a não ser que fosse do lado de Maria, porque a descendência judaica ela é contada como judeu do lado de mulher. Assim prescreve o Talmud, o livro das tradições judaicas. Isso nem é um mandamento da Torá. É uma tradição cultivada ao longo dos séculos para preservar o quê? Porque é a mulher que dá a semente e não o homem. É a mulher que dá a semente. Pelo fato, então, que a mulher dá a semente, então teria que ser a semente da mulher, ou seja, de Judá. Só que quando você começa a observar as duas genealogias, a partir do cativeiro babilônico, acontece um milagre. Que milagre? Toda a genealogia de Jesus, dos dois lados, no momento que elas começam todos os descendentes são de Judá. O que não poderia, por lógica, ter acontecido, né? Que no exílio se casassem entre si membros da tribo de Judá. Alguém está me acompanhando, gente? Alguém está me acompanhando? Então, por lógica, não poderia. Por isso que os rabinos questionam a legitimidade de Jesus como Filho de Deus e como Messias de Israel. Porque eles têm noção dessa realidade, que no cativeiro se tornou impossível o casamento direto, tribo com tribo, por causa da miscigenação, da mistura. Pastor Jurandir, ele já imaginava que ele ia trazer uma abordagem, e ela é muito válida, para a gente chegar a linhas de pensamento dentro da história e da sociedade judaica. Pastor. Não, o senhor está tão correto que, ainda hoje, não é isso? O judeu verdadeiro ele só é contado se a mãe for judia, se o pai é judeu. Se a mãe for judia.
não judia, o filho não é considerado um judeu. Não é. Eu tenho a descendência, mas do lado de meu pai. Para um judeu ortodoxo, eu não sou nada. Eu não sou nada. Eu sou judeu. Da onde? Do lado de meu pai. Não, tu tá brincando comigo? Você até ri na minha cara. Não. Não é do lado da sua mãe, não. Lá da minha mãe, a raiz é toda italiana e francesa. Eles riem. Cai na risada. Como é que você tem o atrevimento de dizer que é judeu? Ué, meu pai, meu avô, meu bisavô, que foi rabino, não importa. Você é fajuto. Eles usam uma palavra em hebraico que quer dizer, você é de segunda mão, você é imitação. O judeu tem que ser da raiz da mulher. Alô, alguém tá me entendendo? Isso é lindo demais, gente. A Bíblia não falha em nada. Então, o que era humanamente impossível aconteceu. Os descendentes de Maria e de José, da mesma tribo, Judá, se casaram. A Bíblia não dá detalhes, mas a prova é que quando você puxa a genealogia dos dois lados, de José e Maria, vai bater que os dois lados, humanamente impossível, mas aconteceu. Judá, para que se cumpra a Escritura Sagrada. Vamos avançar um pouquinho? Isso aqui é tremendo, gente. Vamos lá. Então, essa é a linhagem real de Judá. 6. Seu nascimento foi anunciado de forma sobrenatural. 5 minutos, vamos entrar no nosso intervalinho, tá? Foi anunciado de forma sobrenatural a sua mãe Maria e a José em sonho, aos pastores que estavam nos campos de Belém e aos magos do Oriente por meio de uma estrela. Vocês já ouviram falar que o nascimento de Jesus já está comprovado pela ciência? Alguém já ouviu falar? Saiu uma reportagem há uns 2, 3 anos no National Geographic Channel. Eu fiquei impressionado. Depois no Discovery e depois no Smithsonian. Então está tudo documentado que houve um fenômeno chamado o alinhamento de 3 planetas: Vênus, Júpiter e a Terra no meio. Então, no momento que a Terra está no meio e alinhados esses 2 planetas, Júpiter e Vênus, o reflexo da luz do Sol sobre a atmosfera da Terra cria o efeito da chamada estrela de Belém. Pastor, como é que isso pode ser comprovado? Existem registros de magos ou de astrônomos, como eram chamados na época, de origem persa, tá? Por volta de abril do ano 4 a.C., que dão com precisão ao aparecimento da estrela de Belém sobre toda a região da Palestina, mas já havia documentação que já estava prevendo esse fenômeno 45 anos antes. Muitíssimo interessante. Então, a estrela de Belém nada mais, nada menos que ela é o reflexo do alinhamento de 2 planetas tendo a Terra no meio, né? Júpiter, a Terra no meio e, consequentemente, Vênus, e o reflexo da luz do Sol criou o efeito. Claro, isso foi uma ação também de Deus, né? Deus se aproveitou de um fenômeno que já estava previsto pela astronomia da época, e aí se gera o efeito da estrela de Belém. Seu nascimento, número 7, foi num lugar muito simples e, além de tudo, emprestado. Olha que detalhe interessante, né? Quase tudo na vida de Jesus foi emprestado. Alguém se lembra de outra coisa emprestada que Jesus teve? Chega a ser curioso. Alguém se lembra? Jesus teve o lugar do seu nascimento emprestado. E que mais? A sua morte. Olha que coisa curiosa. Então, por que essa questão do emprestado? Quer dizer que nada que Jesus tinha era seu materialmente. O dono do céu e da terra, né? Que exemplo tremendo, né? O exemplo mais lindo em todos os sentidos. Outra coisa, não sei se você observou, até na roupa de Jesus há o testemunho da sua integridade. Quem sabia disso? Até na roupa de Jesus tem o testemunho da sua integridade. Ninguém nunca leu isso na Escritura? Parece que só o pastor Jurandir. Gente, tem um texto no Evangelho de João que me chama muita atenção. E João faz questão de dizer esse detalhe. E a sua túnica era costurada de alto a baixo. Não havia emendas. E isso é chamativo, porque geralmente, irmão, aí você tem que estudar a cultura judaica. Geralmente, na cultura judaica, a túnica de um judeu era composta de 2, 3, até 4 partes diferenciadas e eram costuradas entre si. Mas não de Jesus. Isso é uma coincidência? Não.
Não é uma coincidência, tem um propósito para que entendamos que a integridade de Jesus era tamanha que se refletia até mesmo na sua própria roupa. Uau! Calma! Tem algumas coisinhas que vou te mostrar dentro da Escritura ao estudarmos essa matéria que é simplesmente linda. Número 8. 8 dias depois do seu nascimento, ele foi circuncidado, conforme a lei de Moisés, e lhe deram o nome de Jesus. O significado do nome de Jesus, Jeová é a salvação, ou Yahweh é a salvação. Antes de entrarmos no intervalo, qual é outro nome na Bíblia que tem uma semelhança enorme com o nome do Senhor Jesus Cristo? Vamos lá, se alguém se lembra. Para começar, 50. Vamos lá, toquei com a caneta na a vermelhinha para te dar os 50. O outro nome na Escritura Sagrada que lembra muito o significado do nome de Jesus. Josué? Josué, pastor Jurandir, pastor Jurandir já começa com o Palmeiras fazendo o gol, não bateu na trave não, foi lá no fundo da rede. Josué. O nome Josué, o Senhor é a salvação, é a salvação. Não é interessante? O Senhor, o Adonai, é salvação, enquanto que Jesus é aquele que salva, ou Jeová é a salvação. São bastante parecidos, porque a raiz da palavra é Yoshua. Yoshua. Alguém já ouviu falar dessa palavra? Yoshua, que é a palavra salvador em hebraico. Irmãos, são 9h10, 9h10. Vamos dar 7 minutinhos, tá? 7 minutinhos para um break rapidinho para você ir ao banheiro, tomar uma água, tomar um cafezinho, se esticar um pouco, tá bom? Não desligue o seu vídeo, só apenas se quiser interrompa, né, o som e o vídeo em si, mas não saia da conexão. 7, 10, 9h17, nós voltamos. 9h17, nós voltamos. 7 minutinhos, tá bom? 7 minutinhos.
Tá bom? Não. Agora, você está na chama, não? Meu Deus. Tudo. Depois que começa a tomar esse negócio com cheiro branco, nossa, agora é de cedo. Meus irmãos, o nosso tempo já se foi, já se foi, já se foi, já se foi. E vocês são rápidos, né, para reconectarem. Vamos lá, meus irmãos, vamos aguardar aqui os irmãos, né? Tá ali o Evaldo, tá com uma taça de café que daquelas, meu Jesus da glória. Uns vão no café, outros vão no chá, outros vão na Coca Diet e assim vai. Pastor, Sim. só dá licença, só uma pergunta.
Você disse que quando Jesus nasceu, que saiu até a reportagem diz que os dois planetas estavam Júpiter e entre a Vênus, Terra, isto. quando o nascimento de Jesus. É bem assim, como tudo foi criação de Deus, tanto no nascimento de Jesus, houve a luz. Sim. E quando Jesus morreu, houve trevas. Ou seja, a luz apagou nesse dia. Fala que parece que foi negócio de quase 3 horas que a Terra Isto, a ficou Terra em foi trevas, coberta por 3 horas de trevas, perfeitamente. E é como a quando natureza fala que estivesse lá gemendo, né? Aliás, a natureza se alegrando e a natureza se entristecendo pela partida de Jesus. Entende? Ok, e quando fala, que lá tem a parte que fala, ele diz que ele foi crucificado no Gólgota, certo? Sim, Era como se fosse um monte. Sim, no formato de uma caveira. No formato de uma caveira, né? E por que então que fala que quando o véu do templo se rasgou? Porque fala que assim, quando a terra escureceu, o véu do templo se rasgou. Na o que verdade, quer o véu dizer se o templo rasga. nesse caso, então? Não seria Não, o o véu templo se rasga. físico. O véu se rasga quando Jesus expira. Vamos rapidinho, só para eu quero responder bem essa sua pergunta. Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. Mateus capítulo de número 27. Versículo 50. Mateus capítulo 27, versículo 50. E Jesus, clamando outra vez com alta voz, entregou o Espírito. Preste atenção, irmão Caetano. Ele entrega o Espírito quando? Quando ele clama. Ele clama, entrega o Espírito e morre. Aí o que acontece exatamente nesse momento? Que ele clama em alta voz, morre e entrega o Espírito. Nesse instante, o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Este é o véu que dividia o lugar santo do lugar santíssimo. Interessante, né? O lugar santo do lugar santíssimo. No lugar santíssimo estava a Arca da Aliança, mas a Arca da Aliança estava numa configuração diferente do tabernáculo. Por quê? Porque no tabernáculo, no lugar santíssimo, só tinha arca. E no templo estava a arca e o altar do incenso. Isso aqui é uma particularidade. No tabernáculo, o altar do incenso estava no lugar santo. Interessante, porque eram 3 móveis que estavam no lugar santo. Tá? O menorá, o candelabro de 7 braços, estava à esquerda de quem entrava, à direita, a mesa dos pães da propiciação, e no meio, quase que tocando na direção do véu, estava o altar do incenso. Mas no templo muda a configuração. O altar do incenso ele é transferido para o lugar santíssimo. Isso pouca gente sabe. Muito interessante isso. Tá? Então, no lugar santíssimo, no templo, estava a Arca da Aliança e o altar do incenso. Tem algum significado de natureza profético, espiritual? Tem, mas a gente vai falar um pouquinho mais à frente disso, né? Porque há uma diferença dos móveis que estavam no lugar santo na época do tabernáculo e os móveis que mudaram de posição para dentro do lugar santíssimo, já agora no templo. Outro detalhe interessante, que o véu se rasgou, está vendo aqui o texto? Se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Por que João, aliás, o evangelista Mateus, dá essa descrição? Não poderia ser de baixo para cima? Poderia, mas veio da parte mais complicada, que é de alto a baixo, porque aí tem 2 significados, do alto a baixo, falando no plano espiritual. O Deus Pai abrindo a via de comunicação para com a humanidade, porque não havia comunicação aberta. Então, do alto, Pai, baixo, a humanidade. Então, esse é o significado espiritual. Agora, no significado humano, se nós estudarmos lá o capítulo 26, 27 e 28 de Êxodo, sobre os detalhes do véu
do tabernáculo ou do templo. Um detalhe que pouca gente sabe, o véu ele era traçado de baixo para cima, assim. Ele tinha, se não me engano, 3 a 4 trançados. Fazia com que o véu fosse praticamente impossível de se rasgar com as mãos humanas. Pior ainda, usando uma espada ou um objeto cortante. E ficaria pior de cima para baixo. De cima para baixo era quase impossível alguém cortar. De baixo para cima, há relatos na história universal que tentaram cortar, mas de cima para baixo, completamente impossível. Então, aí nós vemos duas ações, né? Uma ação da parte de Deus mostrando a abertura do acesso Deus-homem e de um milagre que realmente foi o sobrenatural que que foi gerado pela morte do Senhor Jesus Cristo, né? Os outros fenômenos que nós vemos aqui no versículo 52 e 53 também são derivados da morte de Jesus. Foram uma sequência de vários milagres, um total de 5 milagres, né? E a questão do véu é exatamente esta que estamos aqui abordando, tá bom? Irmãos, rapidinho, os exercícios estão no final da apostila. Vamos corrigir na próxima aula o bloco de número 1. Bloco de número 1. Não há, né? A menos que você queira fazer todo ele, né? E não é muita coisa, né? São 2 blocos apenas, são apenas 2 blocos, né? Eu procurei facilitar bastante para que não fique muito excesso de quantidade de exercícios, né? Então, nós vamos corrigir o bloco 1 na próxima aula, né? O bloco 1 é constituído de 10 questõezinhas, né? Numa página, aí vira a página de 5 outras questões, um total de 15. Sugestão: a apostila é pequena, então você pode consultar toda ela para facilitar as respostas, não são complicadas. É só você ler com atenção, com a Bíblia aberta, aqui você vai fazer facilmente o bloco 1 e o bloco 2, desde que você leia toda a apostila, que é um conteúdo pequeno, com a Bíblia aberta. Caso você não consiga, não se desespere, porque corrigiremos todos na próxima aula. Perfeito? Vamos então avançar? Página de número 2, a infância e a mocidade de Jesus. Alguns dos irmãos gostariam de fazer algum adendo, alguma abordagem, algum complemento ou alguma participação ou comentário sobre essa primeira parte que nós dedicamos sobre o nascimento de Jesus? Alguém gostaria de fazer alguma abordagem, um complemento, uma observação? Está tudo certinho por enquanto? Isto, você tem a plena liberdade, né, de participar, de opinar, de abordar, e de enriquecer a aula para que a coisa não fique tão somente num monólogo, né? Lembre-se que aqui eu não sou o dono da verdade, nenhum de nós somos. O dono da verdade é a Escritura Sagrada, e aquilo que eu não posso ou não puder expor com determinada propriedade, com certeza eu humildemente me colocarei em pesquisar e investigar até trazer uma resposta a mais equilibrada dentro das Sagradas Escrituras. A infância e a mocidade de Jesus. Temos 6 pontos bem interessantes aqui. O primeiro ponto: há muitas lendas, especulações e até terríveis heresias envolvendo o período que vai da infância até a maturidade de Jesus, quando ele iniciou seu ministério público. Baseados na Bíblia e nos costumes judaicos da época, nós podemos saber que, ainda de forma limitada, como foi este período da vida do Salvador. Interessante, né, que a Bíblia, por alguma razão, mantém um silêncio sobre a infância de Jesus. Há 2 ou 3 textos entre Mateus e Lucas que afirmam que Jesus crescia com graça e estatura diante dos homens, correto? Mas fora isso, a Bíblia não aborda maiores detalhes sobre a infância de Jesus, e sobretudo sobre a sua mocidade. Vemos Jesus, aos 12 anos de idade, reaparecendo no Templo de Israel e conversando com quem? Alguém se lembra? Jesus estava conversando com quem? Com Nicodemos? Estava conversando com o apóstolo Paulo? Vamos lá.
Jesus aparece no templo, tinha 12 anos de idade, mas conversando exatamente com quem? Com Caifás? Com Anás? Com quem Jesus estava conversando? Com os doutores da lei? Com os doutores da lei, com os doutores da lei. Existem registros históricos, inclusive Flávio Joséfo, né, na História aos Hebreus, ou também conhecido como Antiguidades, chegam a fazer algumas afirmações bem interessantes, né? Por que com 12 anos? E por que ali, exatamente com os doutores da lei? Jesus, certa feita, disse que ele veio cumprir toda a lei e não para revogá-la. Alguém se lembra disso? Jesus disse clarissimamente: eu vim para cumprir a lei e não para revogá-la. Quando lemos o texto grego, é bem interessante, né? Ele deixa claro que ele veio ser o cumprimento absoluto de toda a Torá sobre a sua vida, inclusive a questão do rabinato. Pouca gente observou isso. Jesus aparece aos 12 anos de idade nas Escrituras Sagradas, conversando com os doutores da lei. E depois na Bíblia, quando eu falo a Bíblia, eu falo nos 4 evangelhos. Ele reaparece com uma certa idade e fazendo o quê? Vamos lá, se alguém se lembra. Vou recapacitar a pergunta. A Bíblia registra que com 12 anos, Jesus vai no templo de Jerusalém e aparece ali conversando com os doutores da lei. Aí abre-se uma lacuna. Nenhum outro registro da Bíblia nos mostra a mocidade ou adolescência de Jesus, senão ele já em idade adulta. Minha pergunta é: aonde lemos na Bíblia que Jesus reaparece? Primeiro, com qual idade? E fazendo o que exatamente? 30 anos? Ninguém se lembra? Repita. 30 anos? 30 anos. Anotaram? 30. Então, a Bíblia registra ele com 12, mas reaparece com 30. Fazendo o quê? Pregando Pregando? e ensinando. Não, exatamente. Vamos Batizando? voltar à fita. Se Ele batizando? reaparece com 30 anos, mas fazendo exatamente o quê? Se batizando? Se submetendo ao cumprimento de toda a justiça divina. Essa seria a resposta, mas como assim? Lembre-se que Jesus vem e se encontra com um parente seu. Que parente era esse? João Batista? E qual era o nível de parentesco entre os dois? Eram irmãos? Primos. Eram sobrinhos? Primos? Primos. Quem eram os pais de João Batista? Alguém se lembra? Pastor Jurandir está fazendo mímica. Zacarias e Isabel. Zacarias e Isabel. Está ali Josevaldo na brecha. Josevaldo está no céu hoje, com essa camisa azul celeste, ele está no céu. Zacarias e Isabel. Jesus Ele vem... participou do teatro ano passado, pastor. Como? Ele participou do teatro ano passado, ele tem que saber mesmo. Tá justificada a coisa. Ó, excelente memória do nosso irmão Caetano. Irmão Caetano, quero morrer abraçado com a sua memória, irmão Caetano. Me ajuda a ter um tiquinho da sua memória. 0,5% já estou feliz, tá? Me faça um homem feliz, me dá 0,5% da sua memória. Porque essa aqui, ó, não está com nada. Só Jesus. Tem dia que eu amanheço, nem sei quem sou eu. Só Deus me dá da sua graça. Perfeito, mas vamos lá. 12 anos, 30 anos. Quantos anos transcorrem entre Jesus conversando com os doutores da lei e Jesus se batizando no Jordão pelo seu primo João Batista? Vamos lá, é matemática simples. Quantos anos? 18 anos. Anote aí, 18 anos era o período de preparação para o rabinato. Exatamente isso. 18 anos era o período de preparação para o rabinato. E Jesus ali, com 12 anos, conversando com os doutores da lei, ele estava o quê? Se candidatando ao Bar Mitzvah. Alguém já ouviu falar dessa expressão? Bar Mitzvah. Alguém já ouviu falar? Bar.
pastora Cátia está ligada. Ela trabalha, né? Ela tem convivência com judeus, então, obviamente, ela se lembra dessa expressão. Bar, no hebraico, quer dizer filho. Mitzvah, maturidade. Então, bar mitzvah é a cerimônia que transfere o direito de maturidade ou de idoneidade a um adolescente, certo? Serve tanto para meninas como para meninos, mas é muito mais propagado entre meninos, pelo menos no tempo de Jesus. Como a cultura judaica foi se amoldando a certas culturas na diáspora, ou seja, quando a nação de Israel foi espalhada por todo o mundo, obviamente que o bar mitzvah para meninas passa a ser adotado a partir do século VIII depois de Cristo. Não existe nenhum registro histórico antes do século VIII depois de Cristo, meninas fazendo o bar mitzvah, porque era contrária à tradição natural do judaísmo. Interessante isso, né? Mas depois, no século VIII, século IX, século X, você vê registros esporádicos de meninas, não é? Como ocultas, fazendo o bar mitzvah, ou seja, a cerimônia de iniciação à maturidade. O bar mitzvah acontece na faixa de 12 a 13 anos. Entre os sefaraditas, com 12 anos. Entre os askenazitas, 13 anos. É muito da cultura dentro do próprio judaísmo. Então, Jesus estava com 12 anos de idade ali se preparando para o bar mitzvah e deixando claro, quero iniciar-me ao rabinato. E ele vai até uns 30 anos, né? O batismo no Rio Jordão seria como o fechamento deste período de preparo, só que agora consolidado e aprovado da parte do Pai e da parte do Espírito Santo. Bastante interessante com respeito a isso. Vamos lá. Então, com respeito à vida de Jesus, é a informação que nós temos na Bíblia, né? O seu período do Bar Mitzvah, fechando então com o final do período de rabinato, com o seu batismo no Rio Jordão aos 30 anos. Número 2, ele teve uma vida simples, de pessoa pobre. Seu pai era carpinteiro, viveu em Nazaré, uma cidade no nordeste do país, que na época tinha cerca de 500 habitantes. Meu Pai Celestial era uma vila, nem era praticamente uma cidade. Alguém se lembra qual região que ocupava a cidade de Nazaré? Relembrando geografia bíblica, ó. Relembrando. Eu sei que alguns irmãos tiveram dificuldades com a matéria de geografia bíblica, mas vamos voltar à fita. Que região específica no mapa de Israel ocupava a cidade de Nazaré? Era abaixo da Galileia, não? Hein? Era abaixo da Galileia? Baixa Galileia. Ô, Josevaldo! Josevaldo! Ganha cinquentinha, Josevaldo! Mas ele foi muito específico, ele poderia dizer Galileia, não, ele disse Baixa Galileia, porque tem a Alta Galileia. Josevaldo, parabéns, a geografia bíblica não te abandonou, está abraçadinha com Josevaldo. Então, Josevaldo, parabéns, cinquentinha que vai ajudar muito. Nazaré estava da Baixa Galileia, na região da Baixa Galileia. E ali ao lado, não querendo abusar da minha pergunta, né, porque é interessante a gente rememorar princípios de geografia bíblica, também estava uma cidade de grandíssima importância, não estava exatamente colada, mas numa pequena e considerável distância, que também se tornou a base do ministério de Jesus naquela época. Qual foi essa cidade? Cafarnaum. Cafarnaum. Então, Nazaré e Cafarnaum. Nazaré estava na Baixa Galileia e Cafarnaum estava na Alta Galileia, praticamente quase que coladinho com o Mar da Galileia ou o Lago de Tiberíades. Isso aqui é importante para termos isso aqui em noção. Então, Jesus nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. Número 3. Ele passou um período da sua infância no Egito para escapar do rei Herodes, que queria matá-lo. Depois foi morar com seus pais em Nazaré. Mas escreva aí, registre. Este rei que quis matar a Jesus foi Herodes
o Grande. Não foi Herodes Antipas, não foi Herodes Filipe, não foi Herodes Arquelau, porque a Bíblia fala de 5 Herodes. Pastor, dá confusão? Dá um pouquinho, tá? Mas aí está se referindo a Herodes o Grande, o que tentou matar ao Senhor Jesus Cristo. Número 4. Como era costume entre os judeus, ele aprendeu as primeiras lições bíblicas de seu ofício, o ofício de seu pai, José. Ele teve vários irmãos, Marcos capítulo 6, versículo 3, Mateus 13, 55, 56, 12, 46, 47, assim testificam. Há 2 provas, isso aqui é maravilhoso, preste atenção, isso aqui é lindo, se quiser fazer um highlight vai valer a pena. Há 2 provas que ele teve irmãos. Por que eu estou colocando isso tão enfático? Porque aqui a Igreja Católica Romana bate ao contrário disso aqui que estamos abordando. Preste atenção. Primeira prova, Maria deu à luz ao seu filho primogênito. Está lá em Lucas 2,7. Vamos abrir em Lucas 2,7. Isso aqui é interessante. Lucas capítulo 2, versículo 7. E ela deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Os católicos romanos radicais ou fundamentalistas, porque hoje nós temos 3 linhas da Igreja Católica, não é? Porque no passado era uma única linha, depois se abriu na Católica Ortodoxa, e dentro da Católica Romana se abriram hoje 3 linhas diferentes. Bem interessante isso, mas os católicos mais tradicionais não admitem de jeito nenhum que Jesus houvesse ter tido irmãos. Mas aqui o texto bíblico diz que Maria deu à luz ao seu filho primogênito. Irmãos, é uma questão de lógica. Se o texto bíblico fala de primogênito, não está falando de unigênito. Unigênito, sim, se aplica à questão de Jesus em relação ao Pai Celestial. Confere. Que aí é o chamado filho único. Mas em se tratando de primogênito, quer dizer que era o filho mais velho. Se é o filho mais velho, e o texto aqui diz primogênito, então Jesus definitivamente tinha o quê? Irmãos. Vamos lá. Primogênito significa primeiro filho, da palavra grega protótokos, e não monogenes, que é o único filho. Segunda prova. A palavra irmãos da língua grega, que é a língua original do Novo Testamento, é adelphos, isto é, irmãos do mesmo sangue, da mesma família, nascidos da mesma mãe, e não primos ou parentes. Interessantíssimo quando você faz a exegese, ou seja, a revelação do texto bíblico no original que foi escrito, você vai encontrar a palavra grega para irmãos, adelphos. Número 5. Aos 12 anos ele foi a Jerusalém na Páscoa, Lucas 2, 40, 52. Número 6. Ele frequentava a sinagoga de Nazaré, Lucas 4,16, era conhecido do povo da cidade. Olha que interessante, porque Jesus foi criado em Nazaré. Então, segundo os historiadores Flávio Joséfo Filo e Eusébio de Cesareia, Jesus fez o seu rabinato na maior parte da sua vida, né? Praticamente quase toda a sua vida, em Nazaré, ou na sinagoga de Nazaré. Imagine o choque, não é? Que quando Jesus entra num certo dia, lembra-se desse episódio? Na sinagoga de Nazaré, a ele é dada a oportunidade de ele pegar o livro e justo que ele lê aonde? Isaías capítulo 61. Meu Deus! Que confusão deu naquele dia, mas era chegado o momento de Jesus se revelar, né? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, papapá. Ele lê bonito, né? Todo mundo, tá aqui, né? Alguém que nós conhecemos. E aí ele fecha o livro, dá para o assistente e larga aquela bomba na cabeça de todo mundo. Hoje acaba aqui de se cumprir esta escritura. Aí, meu amigo,
foi uma benção, trouxe um problema, quiseram até matar Jesus lançando de um despenhadeiro, foi chamado de blasfemador, de herege, de várias, mas era o momento, né, de Jesus se revelar ali diante dos seus. Por isso, uma das razões que Jesus não pôde fazer milagres em Nazaré foi o milagre da incredulidade. Por isso que ele mesmo disse, né, o profeta não tem honra na sua própria casa, que todo mundo conhecia. Entende? Quando ele se manifesta ali, sendo o suposto Messias, meu Deus, ele é tomado como blasfemador, como herege, e é normal, houve a automática rejeição. Vamos lá, o número... Ok, 3, a morte de Jesus. Nós vamos não entrar em maiores pormenores, já estamos chegando à finalização, tá? Mas vamos usar mais 2, 3 minutinhos. Isso aqui é bem extenso e bem interessante, né? A morte de Jesus, são 3 partes. Fatos extraordinários que ocorreram na morte de Jesus. Alguma coisa a gente já falou, respondendo a perguntinha do irmão Caetano. 2, benefícios para os crentes através da morte de Jesus Cristo. 3, atitudes corretas do crente em relação à morte de Jesus Cristo. Eu só quero abordar o ponto 1. Tá? E na próxima aula continuamos com os demais pontos. Fatos extraordinários que ocorreram na morte de Jesus Cristo. As trevas cobriram toda a terra. Mateus 27, 45. Não vale a pena lermos este texto, que diz, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Então, por 3 horas seguidas, uma escuridão anormal, não é verdade? Cobre toda a terra, ou pelo menos toda aquela região ali da Palestina, onde se encontrava Jesus. Não encontramos registros históricos que digam que todo o planeta Terra esteve coberto por trevas, mas sim, existem registros que provam que toda aquela região da Palestina ficou submergida em trevas durante 3 horas. Número 2, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Acabamos de ler essa declaração em Mateus 27, 51, Marcos 15, 38 e Lucas 23, 45, assim nos confirmam. 3, um poderoso terremoto abalou a terra. Mateus 27, 51. 4, abriram-se os sepulcros da cidade de Jerusalém. Houve uma ressurreição seletiva e parcial de alguns salvos, não é? A Bíblia não dá detalhes quem foram essas pessoas e nem o número, mas foi um número considerável e eles se revelaram à cidade de Jerusalém depois da ressurreição de Jesus, ou seja, 2 dias romanos. Isso aqui nós vamos fazer um comentário rápido na próxima aula. Número 5, um dos ladrões foi salvo na cruz de última hora. Certo? A tradição dá um nome, Dimas, é só tradição, mas a Bíblia não nos mostra ou nos revela o seu nome. E número 6, Satanás e todos os demônios foram derrotados publicamente. Se você quer anotar qual é o momento exato que Satanás e os seus demônios são derrotados de forma pública, exatamente no momento da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos terminar a aula de hoje lendo esses 2 textos que vale a pena. Colossenses, capítulo 2, versículo 15, carta de Paulo aos Colossenses, uma carta de uma profundidade muito linda. Paulo e alguns comentaristas da época apelidaram esta como a epístola da cristocentricidade, da cristocentricidade. Claro que Cristo está em todas as epístolas de Paulo, mas a mais cristocêntrica, ou seja, a que mais exalta a pessoa do Senhor Jesus Cristo de todas as suas 13 epístolas, sem dúvida, é a carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses 2,15.
E tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Esse foi o momento exato que principados e potestades são envergonhados ali, na morte do Senhor Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 12, versículo de número 31. Evangelho de João, capítulo 12, versículo de número 31. Agora é o tempo do juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Em outras palavras, Jesus estava ali com a sua morte, envergonhando definitivamente o príncipe deste mundo, Satanás. Pastor, como é que Satanás é o príncipe deste mundo? Prova isso na Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, para fechar nossa aula hoje. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Isso aqui é importante para ficar bem claro. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Versículo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A expressão que nós lemos aqui em português, o Deus deste século, a língua grega, no grego koiné, traz a palavra cosmocrator, que traduzido ao pé da letra, o príncipe deste sistema organizado. Mas Ferreira de Almeida decidiu colocar o Deus desse século, certo? Que é a palavra grega, ou a expressão grega cosmocrator, o príncipe deste sistema organizado. Que sistema organizado? Do mundo. Mundo. Então, o mundo é um sistema espiritual organizado, cujo domínio está nas mãos de Satanás. E esse domínio foi entregue a Satanás ali, no jardim do Éden, quando o homem e a mulher espiritualmente entregam a escritura, né, espiritualmente falando, nas mãos de Satanás. Então, Satanás passa a ser o Deus deste século ou desse sistema organizado. Tanto que no milênio, vocês já devem ter lido isso no livro do Apocalipse, já encerramos a aula, né? Tem um texto que diz, né, e todos os reinos deste mundo passaram a ser do seu Senhor e do seu Cristo. Então, no milênio, Jesus recupera a escritura espiritual do planeta Terra. Amém? Paramos por aqui. Próxima aula, benefícios para os crentes através da morte de Jesus Cristo. Alguma abordagem, colocação, palavra final, observação que algum aluno gostaria de colocar para finalizarmos a aula? Fique à vontade, você tem 2 minutos. Pastor, só uma pergunta rápida. O que é esse carpinteiro? Que dizem que não é o mesmo carpinteiro dos nossos termos. Jesus, assim? Jesus, filho do carpinteiro. O que era carpintaria? Não estou conseguindo captar a sua abordagem. Seja um pouquinho mais específico. Quando se fala Jesus, filho do carpinteiro, para nós parece que é o mesmo carpinteiro de hoje, um fazedor de móveis. Era isso? Sim. Ainda que a carpintaria, naquela época, ela se ocupava de elementos um pouco mais simples em comparação aos dias de hoje, né? Os dias de hoje é bem mais complexo a carpintaria, mas naquela época apenas se ocupava com reparação de casas, não é? De partes de mobília da casa, como camas, como cadeiras, como mesas, não a complexidade que a carpintaria hoje envolve, que até mesmo lança a mão de meios eletrônicos, né? Mas era uma chamada carpintaria rústica, bem rústica, mas em nada comparado ao que nós hoje temos a níveis tão avançados. Perfeito? Se não há nenhuma outra pergunta, vamos então agradecer a Deus, né? Vamos concluir a nossa aula de hoje, permitindo Deus, voltando na próxima semana, às 8 horas da noite, e será o dia 28 de setembro, tá bom? Nosso muito obrigado pela sua participação,
tá? De coração, Deus abençoe a todos vocês que se esforçaram para estar aqui. E apenas relembrando, não se sinta mal por nosso lembrete, você que ainda não pôde fazer o pagamento da sua mensalidade desse mês de setembro, se está em dificuldades, é fácil. Pega o telefone, conversa conosco, que não temos problema em estender um prazo para você, tá? Mas faça na medida do possível de não passar deste mês de setembro. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus, vamos pedir a nosso irmão Josevaldo, que nos estará então abrindo o áudio e trazendo uma palavra de oração para finalizar a nossa aula de hoje. Irmão Josevaldo, por gentileza. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, esse momento que estivemos aqui, Senhor, para aprender a tua palavra, ó Pai. Nós te agradecemos pela vida do nosso pastor. Nós te agradecemos, Senhor, por cada um que tem se esforçado para estudar um pouco aqui da tua palavra. Nos ajude a cada dia. Senhor, possamos colocar em prática tudo aquilo que estamos aprendendo aqui. Aleluia. E que possamos, ó Senhor, alcançar almas para o teu reino. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos proclamar o nosso lema e fecharmos? Vamos lá. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. E disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele diminua. Que É eu necessário que ele diminua. cresça e que É eu necessário que ele diminua. É Eu necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado, Deus os abençoe. Se você ainda não tem a sua apostila, vá ali na igreja, procure o Orsino ou o pastor Maurício, mas não fique sem o seu material para usar na próxima aula. Muito obrigado, Deus os abençoe, rico e poderosamente. Até a próxima quinta. Um ótimo fim de semana para todos vocês, em nome de Jesus. Muito obrigado. A paz do Senhor a todos.